Bom, estamos aqui para a segunda aula dessa série que eu chamei de Ideias Clínicas. Como o nome já diz, são ideias clínicas. São ideias que às vezes a faísca nasce a partir da leitura de um texto, de um vídeo que eu assisti, de um filme, de uma revista, de um gibi, de uma letra de música, de uma partitura, sei lá eu. Essas coisas todas me ajudam a pensar. Claro que eu pego essa faísca e tento articular com algumas outras coisas para tentar deixar o mais clínico possível. E o que eu vou trazer hoje, que eu chamei de estrutura familiar, significante e sintoma, a faísca parte desse livro aqui, Psicanálise de Pais, Criança, Sintoma dos Pais. Acho que dá para imaginar o que ele quer dizer com criança, sintoma dos pais. Quem atende crianças, e normalmente quando você atende criança, você faz entrevista com os pais antes. Na entrevista, muitas vezes você escuta que a problemática da criança não está na criança, está no mal-estar ali da mãe, do pai, do casal, dos cuidadores, enfim. E então, muitas vezes você na entrevista você faz certos manejos para ver se o sintoma da criança realmente aparece ou se fica naquela coisa do mal-estar familiar, do casal, etc. Alguns autores, inclusive, alguns psicanalistas, né? Inclusive faz essas entrevistas e assim, enquanto a problemática não chegar na criança, não chama a criança. E muitas vezes nunca chama a criança e ainda assim tem resultados, tem melhoras. E claro, pensando na questão das melhoras, Freud alertou isso já no passado, que quando a criança, entre aspas, melhora do ponto de vista clínico, para a psicanálise, para o psicanalista, muitas vezes para a família, para os pais, ela deixa de ser o receptáculo ali dos sintomas familiares do casal, criando ali na análise dela, no processo dela, seu próprio sintoma, e ela deixa de ser esse ponto aí de fuga da problemática do casal, da família, e os pais se incomodam, e muitas vezes tiram a criança do processo porque acha que não está fazendo resultado, não está tendo resultado nenhum, ela está pior. Estar pior muitas vezes significa ela não está mais sendo para-raio dos nossos sintomas inconscientes. Enfim, isso tem nada de magia, isso tem nada de mágica, é uma questão de transmissão da linguagem, transmissão de discursos, e eu vou falar um pouco disso aqui, sobre discurso, transmissão de discurso. Isso não tem nada a ver com constelação familiar, pode até ter algumas coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa, que aliás é um hábito ruim que nós temos. Mas então se fala de inconsciente, está igual a psicanálise. Não, né? Pode ter às vezes a mesma palavra, mas a concepção disso dentro daquela teoria, daquele paradigma é completamente diferente. Então, apesar de eu falar de estrutura familiar, não estou falando aqui de constelação familiar. Eu estou falando de uma leitura dentro da psicanálise. Bom, antes de começar chegar nesse livro, eu vou dar uma pincelada nesse livro aqui, 12 lições de Freud e Lacan. Esse é um livro bem legal, ele é um livro que ajuda muito quem quer se aventurar aí no Lacan, ou passagem do Lacan, né, do Freud para o Lacan. Claro que é para pessoas, não são para... É um livro que não é feito muito para lacanianos do yoga, né? No yoga, quando não está doendo é porque tem alguma coisa errada, né? Quando você está fazendo algum tipo de posição e não está queimando a sua alma, é porque tem algum erro ali. E para algumas pessoas só dá para estudar Lacan se você está ali sofrendo, não entendendo nada. E quando vê um livro assim didático, não, isso não é uma forma de transmitir. Tem que ser confuso, tem que ser denso, tem que ser dolorido. Enfim, esse livro é legal, só que eu só vou pegar um trecho aqui que fala a respeito de estrutura, porque eu falei o nome da aula, estrutura familiar, significante e sintoma. E eu vou ter aqui falando um pouco do que é a questão da estrutura. Então você tem aqui, nessa parte do texto, falando um pouco de Lévi-Strauss, está falando do encontro do Lévi-Strauss com Lacan, que o Lévi-Strauss vai assistir lá um seminário do Lacan e fala do Lévi-Strauss: não foram poucos os xamãs que vinham ação em sociedades exóticas. E encontrei ali, no Lacan, uma espécie de equivalente do poder xamanístico. O Lacan depois retribui essa fala aí do Lévi-Strauss, mas independente disso, o Lévi-Strauss é um antropólogo, um importante antropólogo, que foi fundamental para alguns pontos da releitura que o Lacan faz da psicanálise,
Mas tem um trecho falando a respeito de estrutura que diz assim: o que vem a ser uma estrutura? Aí a definição, isso nesse livro aqui, está na página 105. Diz assim: o que vem a ser uma estrutura? É um conjunto, um complexo para Freud, de elementos que se interrelacionam, de tal maneira que nenhum deles é independente dos outros. Por exemplo, os elementos pai, mãe e filho. Um homem não pode decidir ser pai, a não ser que tenha um filho. De tão lógico parece que é difícil, né? Você só pode ser pai se você tiver um filho. Você não pode querer ser pai se você não tiver um filho. Da mesma maneira, uma mulher não se torna mãe se não houver aí um filho. E um filho não surge de geração espontânea ou por ato de vontade. Ele precisa de uma mãe e um pai. Assim sucessivamente para todos os outros graus de parentesco. Ninguém escolhe ser tio, avô, primo, sobrinho, etc. Tudo isso depende um do outro, ou outros que nos constituam, nos estruturam nesses lugares sem nossa autorização prévia e às vezes nosso agrado. Então, interessante pensar nisso, né? Essas estruturas, esses lugares, sem nossa autorização, isso tem tudo a ver com a ideia da linguística, né? Até porque a própria noção de estruturalismo ela parte da ideia do Saussure e a sua estrutura de linguagem que ele propõe. Mas bem em linhas gerais aqui, porque eu não quero confundir, eu quero mais ajudar com uma ideia clínica, ele vai pensar na ideia da relação de significantes, né? O Lacan vai levar isso, ele vai fazer uma inversão, mas ele vai levar isso num nível um pouco diferente da proposta do Saussure. E é que eu vou trazer aqui, que é a ideia que, quando você pensa em significante, né, você tem como mínimo dois, pelo menos. Significante e significado, eu posso pensar bem toscamente, assim, o significado como um sentido da palavra sozinha, ali que você tem no dicionário. E quando você fala de significante, está falando de pelo menos dois numa articulação, tem a ver com contexto. Então, dependendo do contexto, uma palavra pode ter sentidos diferentes. Então, por isso que normalmente a gente fala da gramática do sujeito, né? Das relações ali entre as palavras, né? Das regras gramaticais que compõem a organização desse monte de palavras. Então, pensando nesse sentido, da mesma forma que eu penso aqui nessas estruturas do parentesco, eu posso pensar na estrutura de linguagem e, dependendo da articulação de uma palavra com a outra, eu estou produzindo sentidos diferentes. E da mesma forma que fala aqui que esses lugares, por exemplo, né, me tornei tio, me tornei avô, me tornei não sei o quê, que eu não posso escolher isso, a não ser que aconteça essa mudança, ter um filho, nascer um sobrinho, essas coisas todas, ao mesmo tempo que não basta simplesmente eu querer, uma vez que aconteça, a estrutura se modifique, eu sofro os efeitos disso, né? Mesmo que eu não queira ser pai, mas nasceu ali um filho, então agora você é pai. Ah, eu não quero ser tio, mas nasceu um sobrinho, você é tio. Para entender a ideia de que existe uma certa independência da estrutura com relação à nossa vontade. Da mesma forma, existe essa independência de pensar as palavras, a articulação das palavras, independente da nossa vontade. Então, quando eu falo isso, né, a gente pode pensar que nós sofremos os efeitos dos significantes. Então, dependendo de como esses significantes se articulam, dependendo de como eles se organizam, eu sofro efeitos diferentes. Então, você pode pensar num certo lugar que falam sobre você, ou que você, quando chega ali, fala desse lugar também. Sei lá, num grupo da faculdade em que você é o significante fulano dentro de uma articulação significante de uma sala, de um grupo, e que tem certas relações de proximidade e distância com as outras pessoas, e que tem ali fantasias a respeito de você, fantasias a respeito do outro, e isso organiza de alguma forma como você é ali. E se você muda de contexto, contexto familiar, você pode se apresentar de outra forma, aí um outro contexto, sei lá, religioso de uma outra forma, ou de outro grupo de amigos de outra forma. Então é interessante pensar nisso, porque até aquela coisa de dizer assim, mas em essência, o que você é? Dentro dessa ideia, dessa articulação significante e de alguma forma sofremos os efeitos do significante, o sujeito é isso que resulta dessa articulação, então daria para dizer o que é a nossa essência, o que é um verdadeiro self, o que é um falso self, o que é o seu eu verdadeiro. A gente está pensando mais em coisas situacionais. E quando vai para a análise, o sujeito está ali contando da sua gramática, da sua organização, né, dos vários eus ali que a gente pode pensar como as camadas de cebola que o Freud fala lá atrás, num texto sobre o id e o ego. Bom, então, acho que essa primeira parte, ok, a gente pensa aqui na questão de estrutura, essa questão dessa independência da estrutura. Caminhando um pouco aqui no raciocínio,
E pegando emprestado um pouco Lacan na história, dá para ver então que nós somos efeito dessa articulação significante, sofremos com essa articulação, e de alguma forma Lacan vai dizer que a existência é um produto da linguagem. Então, se as coisas existem é porque tem nome, e esse nome meio que determina o que é dentro de uma lógica de articulação significante. Para pensar de uma forma bem fácil, a gente pode pensar assim: imagina uma pessoa que está muito afim de você e você não está afim da pessoa de jeito nenhum. A pessoa tem lá vários interesses libidinais em você, eróticos, né, de ter um relacionamento, de ter uma relação mais íntima com você. E aí eu sempre pergunto na sala de aula, como é que você pode cortar o tesão da pessoa? Uma das formas é utilizar o significante. O significante que você pode designar aquela pessoa pode mostrar aonde ela se encaixa dentro da sua cadeia de desejo, do seu campo de desejo. Você chega para a pessoa e fala assim: olha, nossa, fulano, então você é uma irmã para mim, uma irmãzona para mim, irmãzona. Já falando disso, a não ser que a pessoa tenha práticas incestuosas, já dá para entender, quando eu chamo de irmãzona, quais são os interesses, ou que lugar que ela ocupa dentro da minha cadeia de significantes. Então, a palavra meio que te coloca dentro de um lugar ou de outro. Então, por isso que é tão importante pensar assim, que tipo de palavras usamos para designar esse outro, essas pessoas, porque essas palavras meio que funcionam como se fosse uma localização latitude e longitude onde está dentro do seu campo de desejo, dentro da sua gramática. Então, podemos pensar por aí. Seguindo nesse caminho das nomeações, voltando um pouco para o Lévi-Strauss, e depois chegar no texto da Psicanálise de Paz, ele tem uma frase do Lévi-Strauss que diz assim: as interdições possibilitam as circulações. É muito legal isso quando você vê o filme La Luna, do Bertolucci. É um filme sensacional para entender o Édipo de forma bem clara, assim, né? E tem uma cena que ele tá no palco, lá mais pro final do filme, que ele tá andando e tá todo mundo e a mãe é atriz, ele tá procurando a mãe, só que tá todo mundo em cima do palco, o menino tá ali perdido, e todos os personagens estão com um véu no rosto, então ele não consegue saber quem é quem. Se a gente for pensar no estado, no começo ali, a criança, ela não sabe exatamente quem é quem na história, né? Dentro da sua relação de parentesco ali. Então, a mãe funciona como o seu infinito, ele pode tudo com a mãe, né? Mãe é amante, mãe é mãe, mãe é a cuidadora, mãe é carinho, mãe é isso, aquilo outro, mas todo mundo é percebido no primeiro momento dentro desse mesmo tipo de experiência. Por isso que é legal já pensar, eu vou falar mais disso daqui a pouco, não tanto em mãe, mas em função materna. A função materna vai para além do que é a mãe, mas e sim dessa possibilidade, dessa coisa oceânica, né, de tudo pode. Mãe, tudo pode. A função materna é aquela que tudo pode, porque é a função que possibilita o narcisismo, né, viver uma onipotência, viver um posso tudo. E pensando nesse filme, pensando nessa frase, as interdições possibilitam as circulações, todo mundo tem ali no primeiro momento a mesma aparência, o mesmo lugar, e tem todas as possibilidades ali. E aí, então, pensando na questão do significante da palavra, a palavra te atribui um lugar, tipo, você é como uma irmã para mim, já coloquei num ponto específico, o Lévi-Strauss vai colocar de quando vem as nomeações, né, as interdições, que a partir das interdição e nomeação tem uma relação muito, muito próxima ali, né, uma coisa tem a ver com a outra. Quando vem as nomeações do que é mãe, o que é pai, o que é irmão, o que é amigo, você coloca as pessoas em certos lugares e esses lugares eles têm suas leis, né, de possibilidades. Claro que eu estou pensando agora numa lei mais social, aquela coisa que o Freud vai dizer da passagem no Édipo, né, passagem do primitivo para esse social, que eu tenho lá uma estrutura edípica. Nessa estrutura edípica eu tenho ali aquela ideia da proibição de não dormirás com a mãe, né, não vai ter essa relação incestuosa. E só que para isso acontecer eu preciso de nomeação, quem é quem nessa história. Então, essa pessoa que inicialmente podia ser tudo na minha vida, uma hora ela passa a ser mãe, e quando ela passa a ser mãe, ela tem certas funções e possibilidades, mas todas as outras são eliminadas. Então, por exemplo, quando eu penso em mãe e do ponto de vista da criança e perde esse lugar de mulher, eu tenho uma certa ruptura, né? Mãe é sagrada,
aquela coisa assim que os pais não transam, né? Não, meus pais não transam, imagina, não quero nem ver. Você pega uma camisinha um dia dos seus pais, você fica horrorizado, assim. Ou até aquela coisa, por exemplo, de pais são separados, e aí chega uma fase que a mãe ou o pai começa a namorar e os filhos se revoltam, porque eles são obrigados a constatar, por exemplo, que existe ali o desejo sexual na mãe ou no pai, e isso tem implicações. A gente vai pensar um pouco dentro do raciocínio edípico, aquelas lembranças da infância ali, dessa mãe pura, sagrada, desse pai puro, sagrado, quando chega lá na frente e vê o desejo dele ou dela por uma outra pessoa, né, pelo namorado, namorada, vem o horror e ao mesmo tempo uma modificação do sentido que está aqui. Então, um exemplo que eu faço para pensar nisso imagine você conhecer uma pessoa, se apaixona por essa pessoa essa semana, vocês ficam juntos, transam loucamente, não sei o que, blá, blá, e daqui um mês vocês começam lá namorando e toda hora se pegando, começam a ficar buscando a história de vocês. De onde você vem? Vim daqui. Nossa, que interessante, meu pai já morou lá no passado. E quando vocês vão montando lá a árvorezinha genealógica, você descobre que vocês têm o mesmo pai. Então são meio irmãos de história. E aí vem todo o horror, porque tudo que foi vivido pelo casal ali apaixonado na Lagoa Azul, lá na frente, lá no capítulo 10 da coisa, descobre que são irmãos, e então toda aquela cena que era possível lembrar e que era prazerosa se torna uma coisa aversiva. Então é interessante pensar nessa movimentação, de que a coisa pode ter um sentido e lá na frente, por conta de uma nova descoberta, o sentido modifica retroativamente. E aí cabe aquelas coisas a se pensar também, né? A mãe, por exemplo, não tem pai da criança, o cara é um alcoolista, alguma coisa assim, o seu pai não é ninguém, você é o homem da casa, você é o único e verdadeiro amor da vida do papai, o único verdadeiro amor da vida da mamãe. Quando essas coisas são faladas, não tem nada de mágica nisso, está designando lugares dentro de uma estrutura. Então, estou começando a chegar perto da ideia que eu quero trazer, da importância que tem a palavra e disso que nós atribuímos a esse outro e a consequência que isso tem, né? Caminhando dentro do raciocínio aqui, então já falei do Levi-Strauss, já falei dessa questão dos significantes, designar, então agora passa a ser isso, então você foi interditado, então agora essa mulher é apenas mãe, não se pode tais coisas como a questão do incesto, essa irmã também está proibido, essa aqui é uma outra pessoa, essa pessoa aqui é uma mulher, essa mulher não tem nada a ver com as atribuições nem de mãe e nem de irmã. Um detalhe, às vezes acontece isso na clínica, tanto pro lado dos homens quanto das mulheres, acontece, por exemplo, a mulher engravida, tem filho, e aí ela começa a dizer assim que não consegue mais ter desejo pelo marido, por outro homem, por alguém, porque agora ela é mãe, e quando é mãe não consegue, sei lá, ter desejo. Isso tem a ver com o encadeamento significante dela, né? A mãe que não pode ter desejo, a mãe que não pode desejar coisa nenhuma, a mãe assexuada. Então são coisas interessantes de se pensar, né? E isso é levado para a psicanálise e vai-se em busca de como é que se articula esse significante para tentar fazer a coisa deslocar e possibilitar que o desejo reapareça aí. Agora, entrando nesse livro, vai chegar na parte chamada a relação triangular. O que é legal dessa relação triangular? Então, quando a gente fala de relação triangular, estamos falando da estrutura que a psicanálise pensa, pelo menos Freud coloca ali questões triangulares, né? Claro que tem ali as críticas, mas triangular, mas aí está falando de uma família de estrutura patriarcal, da burguesia europeia, blá, 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 não existem outros modelos de família. Você vai ter críticas muito assertivas a respeito disso, mas também é interessante pensar, até como Lacan coloca isso, que mesmo quando você pensa em questões anteriores a questões edípicas, você usa o Édipo como matriz. Eu já falei disso naquele curso Édipo do Zero, né? O quanto o raciocínio edípico está impregnado na psicanálise, pelo menos freudiana, lacaniana, e o quanto isso te ajuda a enxergar na clínica. Então, quando eu falo de estrutura familiar, a primeira coisa que se pensa normalmente é a mãe, o pai e a criança. Então, você tem a criança aqui, a mãe aqui, o pai como interditor. Essa ideia é interessante, mas como eu falei, cabe esses pontos de crítica e são críticas válidas. E aí eu faço uma modificação aqui, não eu, né? Faço aqui, mas assim, vários autores fazem isso, que é deixar de pensar a coisa como a criança, a mãe e o pai, e pensar em questão de função. A criança
Você tem ali a função que possibilita o narcisismo dessa criança, né, que possibilita esse sentimento de onipotência, oceânico, infinito, que é a função materna, que a psicanálise entende que faz essa função, que faz esse trabalho. E quando você pensa na função paterna, é a função de corte, é a função de castração, é a função de interdição. Então, por um lado, então, é interessante pensar isso porque a questão triangular passa por essa via, porque classicamente é a criança, a mãe e o pai, mas é interessante pensar que a gente precisa sair dessa coisa que tem que ser a mãe e o pai, porque senão a psicanálise fica presa num momento muito específico da história ali, em que essa estrutura familiar era encontrada e que pensar que hoje em dia essa estrutura não existe mais. Quando você sai dessa ideia e pensa na questão de função, uma figura que possibilita o narcisismo e uma figura que impede esse narcisismo, né, que castra, que interdita, a coisa fica mais fácil de ser pensada. Eu estou falando de figuras aqui, de pessoas, mas tem uma coisa importante de se pensar, você vai encontrar isso num dos livros do Coutinho Jorge, do Fundamentos da Psicanálise, em que ele faz uma diferenciação muito importante, que ele fala assim, Freud, ele foi o cara que ele precisou falar do proibido para chegar no impossível. E o Lacan é o cara que pegou o impossível e caminhou, e aí a questão de pensar por função e estrutura fica mais fácil. Ele vai dizer o seguinte, Freud precisou do Édipo, da narrativa edípica lá, Sófocles, né, da mitologia, para explicar isso, né, desse desejo, dessa questão da relação incestuosa com a mãe, do assassinato do pai, que precisou ser pensado dessa maneira, como proibido, você não pode fazer isso, você não pode se casar com sua mãe, você não pode matar o seu pai, para viver esse romance incestuoso. Foi pensado dentro dessa novela, mas essa novela é uma novela sobre uma proibição. Só que o que tem, na verdade, por trás disso é uma impossibilidade. Por que é uma impossibilidade? Porque, se nós formos pensar, é impossível viver essa onipotência de que nada nos falta, de que podemos tudo e tudo mais. Ah, mas uma criança não vive isso? Uma criança vive uma ilusão disso. Né? E é fundamental viver essa ilusão, você vai encontrar, mesmo em autores não que vão pensar na tríade, mas no triângulo, vão pensar em questões anteriores, o próprio Winnicott, a questão do Corrute, né? São autores que vão pensar antes, mas eles falam da importância de viver esse narcisismo. Então, esse narcisismo é fundamental, só que é uma questão, assim, será que de fato esse narcisismo acontece ou tem um engano aí? A turma, né, da psicanálise que estou trazendo aqui pensa no engano aí. Até eu falei na primeira aula de diferença do relacional e do pulsional, quando você fala no pulsional, que é o elemento mais variável da pulsão é o objeto, você está pensando por essa via, né? Você, então, você não pode garantir que de fato isso aconteceu. Nós temos uma fantasia de completude do nosso passado. E é muito comum isso, né? A gente sempre supõe ali, cria fantasias de completude, seja de uma completude pelo lado bom quanto pelo lado ruim, né? Eu fui muito feliz, eu fui muito triste, era tudo ruim, tudo era péssimo, mas assim era uma coisa oceânica, uma coisa sem fim. Isso tem tudo a ver com uma onipotência, mas com uma ilusão de onipotência, e essa ilusão é muito importante, mas não podemos deixar de esquecer que é uma ilusão. E essa ilusão tem a ver com, pensando agora no proibido e no impossível, essa questão de querer, a questão do incesto, de fazer um com o outro, como diz o Naso no livro Édipo, a vontade de se grudar ao outro e fazer uma coisa só e não existir dois seres no mundo, né? Seria o rei aqui, porque só existe eu, e esse eu implica se fundir no outro, é uma impossibilidade isso. Só que, pensando nesse texto do Coutinho Jorge, ele vai colocar que essa impossibilidade não foi possível de ser pensada inicialmente. Foi primeiro necessário pensar a narrativa do proibido para se chegar no impossível. Então, acho que isso é muito legal de se pensar, isso é muito útil na nossa clínica. Inclusive, isso concorda com a ideia de Freud de dizer assim, não confundir os andaimes com o prédio, né? A gente pode pensar que na clínica a pessoa vai utilizar elementos para explicar o seu impossível, utilizando narrativas, novelas sobre o seu sofrimento. E aí cabe, né? Aquelas questões de, porque na minha infância aconteceu isso, aconteceu tal coisa, eu passei por não sei o que lá.
são narrativas, né? São novelas, uma novela construída para tentar explicar os indizíveis do nosso começo ali e mesmo da nossa continuação. Então, é interessante isso, porque nessa perspectiva da ideia clínica de hoje, eu vou levar a sério isso que a pessoa traz em termos do que ela consegue narrar sobre si, dos seus impossíveis, a partir dos seus proibidos, dos seus proibidos. Mas eu preciso entender que a análise vai para além disso, ela vai para chegar uma hora para tirar esse véu de cima e ficar a questão do impossível. Nessa hora, a psicanálise sai daquela coisa ali datada e ela aparece como uma possibilidade mesmo nos dias atuais. Bom, voltando aqui para o livro, estou falando de relação triangular. Quando eu falo de relação triangular, estou falando dessas três figuras aí da história: a criança, o pai e a mãe. Criança, função materna, função paterna. E logo no começo fala uma coisa assim, ó: muitos pais se perguntam se ser pai é ser amigo da criança. Costumo dizer que, como seres de palavras, temos de levar a sério as palavras. Uma coisa é a mensagem, a ordem, o verbo, diria Heidegger, que a palavra pai porta, e outra, o que amigo transmite. Os psicanalistas privilegiam as palavras, porque sabem que são elas que sobredeterminam o sujeito, que eu falei no começo da aula de hoje. Ser filho não é a mesma coisa que ser pai, mas é indicativo de uma relação única, selada por uma transmissão parental estruturalmente inconsciente. Ser pai e ser mãe é ser pai e ser mãe, como ser filho é ser filho. Outra é a relação de amizade, aquela que solda a relação entre pessoas que não são do mesmo parentesco. Isto posto, penso que a relação pai-filho ou mãe-filho é uma relação triangular. A relação entre amigos é circular. Então, o que ele está trazendo aqui? É uma ideia interessante, está falando de uma certa hierarquia, que você tem lá a criança aqui, numa relação de narcisismo, que acontece então uma interdição. Até ele coloca, vou mostrar, eu até mostro para vocês agora, ele põe aqui alguns triângulos, né? Ó, aqui embaixo dá para ver melhor. Eu tenho aqui o triângulo, eu tenho na base o pai e a mãe, lembrando como funções, e eu tenho na ponta aqui o filho. Então, eu tenho isso daqui. Então, hierarquicamente, você tem lá os pais como anteriores a essa criança, os pais como os portadores da lei que vão transmitir a lei para a criança, e dentro do raciocínio que eu trouxe no começo aqui da aula, esses significantes pai e mãe designam lugares numa estrutura, um lugar que lugares que têm suas possibilidades de acesso e os impedimentos de acesso, ou seja, então tem leis ali. E quando ele fala aqui da questão do amigo, ele fala uma relação circular, né? No amigo eu posso ali ter todos os tipos, às vezes de regalias, que com os pais eu não poderia ter, porque lá tem as suas leis de circulação. Com amigos são outros tipos de lei de circulação. É interessante pensar nisso, porque muitas vezes você escuta isso: ah, meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é minha melhor amiga. É interessante isso, não estou dizendo que você não possa ser amigo, mas parece que isso tem consequências, né? Então, às vezes tem gente que se queixa assim, de ter aquele pai que é muito amigo e sente falta do pai que tem uma certa função hierárquica. Não estou falando que é uma busca de um autoritarismo, mas de um certo lugar assim de, ó, tem certas coisas que você não pode, né? Tem certas coisas que você vai ser limitado. Isso é bem interessante porque quando você pensa naquela frase que eu trouxe, as interdições possibilitam circulações, quando você interdita, possibilidade de escolhas acontecem. Quando você não interdita, você pode tudo, e quando você pode tudo, você não consegue fazer nada. Um exemplo simples é quando você chega naquelas sorveterias que tem lá 180 sabores de sorvete. Você fica assim, putz, qual que eu vou escolher que tem muito sabor? E aí facilita se a pessoa fala assim: olha, você veio hoje, mas acabou a luz, derreteu tudo, só sobrou de morango e de limão. Qual que você quer? Ufa, né? Pô, por um lado, eu perdi a chance de escolher 180 tipos de sorvete. Por outro lado, agora eu consigo escolher porque eu tenho uma redução disso. Então, essa ideia que ele está trazendo aqui é que nessa estrutura familiar eu tenho uma redução da possibilidade de circulação, e isso meio que libera, né, meio que dá um norte para essa criança, para esse filho seguir o seu caminho em termos do que ele pode efetivamente desejar e ir atrás. E aí, nessa estrutura, ele faz esse esquema aqui, vou mostrar para vocês. Ele coloca aqui, de um lado, pai e mãe e o filho. Aí ele coloca um risco aqui, mostrando o corte, a interdição. Do outro lado tem pai e mãe, colocou filha aqui. Tem esse corte aqui, mostrando a interdição. Ele fala: um dia esse filho
vai poder ser marido, um dia esse marido vai poder ser pai, que um dia vai ter um filho. Pensando aqui, um dia pai e mãe aqui tem essa filha, que um dia vai poder ser esposa, que um dia vai ser mãe, que um dia vai poder ter um filho aqui. E aí configura uma nova família. Lembre-se, aqui está trazendo um exemplo estrutural. Eu posso tentar, né, fazer aqui as articulações com outros modelos familiares. Então, independente de... né, eu não estou querendo colocar que tem que ser a mãe, o pai, a mãe e o filho aqui. Eu posso pensar função materna, função paterna. Você tem lá uma criança que é fruto disso, né? E nessa interdição aqui, essa possibilidade de interdição meio que deixa a pessoa livre para um dia poder também se relacionar, como numa relação com um casal, com uma outra pessoa, poder ocupar esse lugar de marido e um dia poder ter essa função de pai. Então, quando tudo dá certo, dentro desse raciocínio, aconteceu essa interdição, esse filho pode ser marido, pode vir a ser pai, tem um filho, e a mesma coisa aqui. Então, esse aqui seria o melhor dos mundos. E ele vai trazer aqui algumas sequências de quando as coisas não caminham dessa maneira. Um deles é quando pensa aqui, ó, você tem, no caso aqui, pai e mãe, do outro lado pai e mãe, você tem um acúmulo de funções, de pessoas, né? Ó, você tem aqui. Nesse caso, você tem pai e mãe, não houve interdição. Não houve interdição, então esse filho, uma hora vai ser marido, que uma hora vai ser pai, mas vai ficar aquela coisa meio que irmão do próprio filho, sabe? Aquela coisa assim, ó, nessa figuração, podemos esperar que a formação da terceira família fique realmente comprometida, pois os pais da nova família não deixam a posição de filhos e tentam viver simultaneamente a filiação, o casamento e a parentalidade. Ah, eu não concordo com isso. Você tem todo o direito de argumentar, não concordar. Acho que é legal também passar por aqui, né? Ainda que isso aqui não sirva para todas as coisas do mundo, eu acho que pode te ajudar a pensar algumas problemáticas e por isso que ideias clínicas têm a ver com isso. Mas fale a verdade, se você já não se deparou com situações aqui, em que você tem assim, sei lá, você tem lá o casal que tem o filho, mas praticamente quem cuida são os avós, só porque o pai da criança, a mãe da criança são praticamente duas crianças que são irmãos desse filho. E aí tem aquela relação de competição, né? E muitas vezes esse casal acaba deixando ali para os avós cuidarem, e eles pulam fora, deixam ali, a criança fica até confusa se exatamente se é filho da mãe e do pai ou se é filho dos avós, aquela confusão, porque tem uma certo encavalamento aqui de funções. Então, uma ideia legal. Nesse caso aqui, dos dois lados, tivemos problemas com a questão da interdição. E quando não tem interdição, fica a possibilidade de escolher tudo. Quando você pode escolher tudo, você não consegue escolher nada, você se enrola inteiro. Por isso que é muito bom quando você fala assim, ó, você só pode escolher isso aqui. Até porque, se você for pensar, a gente fala assim, a gente só quer o que é proibido. É a própria lógica do que eu estou falando. Ó, você pode comer tudo, exceto esse daqui. Qual que você vai querer comer? O que não pode. Porque essa questão da interdição possibilita dizer o que você pode desejar. Então, ó que bacana essa ideia. Nesse outro caso aqui, tem mais outros exemplos, vou trazer só mais dois aqui. E aí vocês, se quiserem, busquem lá o PDF, busquem o livro, que é bem legal. Você tem quando acontece de um lado a castração, por exemplo, né? E do outro lado não acontece. Você tem aqui o filho, teve a castração, pode ser marido e pode ser pai. E no caso aqui, por exemplo, eu tenho a filha que foi castrada, pode ser esposa, pode ser mãe. Só que nesses dois que são semelhantes, só que só está de um lado um é interditado e no outro é o outro que é interditado, você tem então aqui, ó, esse aqui pode ser pai, só que essa aqui do lado da mãe não teve a interdição, ela fica na sobreposição de filha, esposa e mãe. E aí, quando tem um filho ou uma filha, o que que acontece? Acaba figurando como irmã do filho ou da filha e toma o marido como função de pai também. Então fica uma coisa assim, é meu marido, mas é meu pai, mas é todas essas coisas, fica essa confusão. Então tem aqueles casais que é muito comum, né? Você vê até de aquela mãe ficar satisfeita, assim, todo mundo acha que nós somos irmãs, falar para a filha, assim, e tem aquela coisa com o marido que funciona como se fosse o seu pai também, tem um certo comportamento infantil frente a ele. Aqui nesse caso eu tenho o oposto disso, eu tenho ali no caso o cara, né, o homem aqui que não teve essa interdição, ele fica nesse lugar de filho, marido, pai, e a esposa que pôde então ter essa interdição e pôde se tornar mãe, ela vai ter ali meio que vai ser mãe do marido, sabe? Então, são estruturas interessantes, claro que isso aqui é muito pouco, né? Mas como ideias clínicas são ideias clínicas, não tratados da verdade da humanidade, eu acho que se você começa a pegar esse raciocínio e começa a olhar
para alguns atendimentos, ou até para o seu dia a dia, porque eu acho que é inevitável, né? Você aprende certas coisas e vai no seu dia a dia verificando isso, é inevitável. Nosso olhar clínico fica ligado para tudo isso. Então, é interessante pensar quando você vai escutar uma pessoa, quando escuta alguém, em que lugar que ela está. Não que isso resolva, já disse, né? Não acho que aquela coisa, você percebe que você funciona como filho da sua esposa, então você tem que sair desse lugar. Não é assim que funciona. Se fosse assim, bastaria eu remontar a cena e vamos reconfigurou, vou para casa, porque eu estou falando aqui de forças inconscientes que não tem nada de mágico nisso, volto a dizer. Se você quiser pegar, então, vai buscar o Lévi-Strauss e o Saussure para pensar na relação que existe entre as palavras e a força que a palavra tem sobre determinada coisa. Não tem nada de mágico, tem a ver com designação estrutural. Então, é interessante quando você escuta uma pessoa perceber que lugar ela se posiciona dentro da estrutura de parentesco. Então, às vezes você tem ali uma pessoa num lugar infantilizado, num lugar de eterno filho, num lugar de eterno, né, sei lá, como eu falei no comecinho da aula aqui, aquela pessoa que escuta desde de pequeno assim, você é o homem da casa. Teve que ocupar esse lugar e teve que de alguma forma se tornar, entre aspas, adulto cedo demais, e certas responsabilidades. E é interessante que essa pessoa muitas vezes ela não consegue ter um relacionamento fora. Ela pode até ter casos, mas quando a coisa fica séria, alguma coisa acontece e ela precisa voltar para sua casa ali em que ela tem, pensando numa questão inconsciente, uma alienação com a mãe, por exemplo. Então tá ali como homem da casa, eternamente todo mundo se casa, todo mundo conhece alguém, vai embora e essa pessoa fica ali eternamente fazendo essa função. Então é interessante pensar nisso. Esse livro aqui vai trazer outras ideias bacanas, nesse capítulo pelo menos, aqui o que eu estou falando. Vai falar de algumas coisas importantes, como por exemplo, aqui eu trouxe a questão da mãe e do pai, né? Mas muitas vezes você tem ali a questão de um deles não estar presente. E aí traz até uma fala aqui da Françoise Doutor que diz, né, isso o Lacan vai dizer, claro, pensando em questão de função, não precisa de fato estar ali o pai ou a mãe, né? Você tem a mãe aí, o pai pode não estar lá, você pode ter o pai ali, a mãe não está ali, mas ela coloca assim, a Françoise Doutor, que é muito mais difícil quando essas funções não estão encarnadas em alguém, né? Então, por isso que fica aquela confusão da função e da questão, mas tem que ser a mãe e o pai mesmo, porque não é que tem que ser a mãe e o pai mesmo, mas é que facilita quando está encarnado em pessoas. É aquele negócio, por exemplo, de alguém terminar um relacionamento com você e não dizer por que terminou. Diz que simplesmente não quer mais, diferente da pessoa que diz assim, estou terminando porque estou agora com uma outra pessoa. Então, por mais que cause a nossa ira de estar com uma outra pessoa, quem eu amo, o fato de estar encarnado em alguém me possibilita olhar, me possibilita comparar, rivalizar, ter raiva, né? Uma série de coisas, porque é possível pensar na representação daquilo. Quando eu penso só assim, simplesmente eu fui deixado, não consigo ter representação, é muito mais difícil. Então, por mais que a gente pense em psicanálise, né? No Lacan fala muito disso, que a mãe carrega o pai no discurso, em termos de não é carrega o pai como a pessoa, mas faz referência que seu desejo se dá por uma outra coisa, que não só a criança. Ao fazer isso, ela já está apontando a interdição de todas as possibilidades para essa criança. Quando a mãe fala assim, a mãe que cria seu filho, né, o pai da criança não está por ali, não vive por ali, etc., ela pode estar ali com essa criança e fazer coisas dizendo assim, vou sair para tal lugar, vou fazer tal coisa e eu não quero que você vá. Mas eu quero ir. Não, mas isso eu quero fazer com as minhas amigas, você não está incluído. Então, essa fala eu quero fazer outras coisas, você não faz parte, mostra que o desejo dela está direcionado para uma outra coisa que não a criança. E isso já faz o efeito de corte, né? Isso já possibilita mostrar que, existem certas coisas que você pode ter acesso, mas tem outras coisas que eu não quero fazer com você, eu quero fazer com minhas amigas, com meus amigos, com aquelas pessoas que você não está lá. Então, aí tem uma interdição que vai possibilitar a circulação. O que a doutora está falando é que fica muito mais fácil quando você tem essas pessoas presentes ali, porque a criança tem a possibilidade de odiar um, idealizar o outro, depois inverter, fazer a reparação aqui para ali. Facilita, mas não é uma regra, por isso que eu posso pegar esses conhecimentos que são antigos, né, na psicanálise e atualizar em termos de função. E vai trazendo uma série de coisas. Nesse capítulo fala muito da criança, né? Esse texto fala muito sobre a criança e eu estou tentando trazer não só para esse contexto da criança,
Mas vai dando umas pinceladas aqui. Ele vai trazer, por exemplo, a importância da firmeza dos pais, né? A importância de ter autoridade, não é o autoritarismo, não é aquela coisa enfiar a goela abaixo, mas de ter uma firmeza, né? A criança, ela está ali projetando sua agressividade no mundo, está experimentando o mundo. Agora, se a base do mundo, que tem a ver com essas funções, não é firme, que coragem que ela vai ter de pisar no mundo? Então é importante que a criança tenha isso, né? De poder pisar e ter firmeza ali. Então é firme que eu posso pisar, e essa questão da autoridade, essa questão da lei, essa questão da firmeza é tão importante assim para todo mundo. Até o Zizek no livro Como Ler Lacan, ele traz um trecho ali de que é mais fácil às vezes para a criança escutar assim: vamos lá visitar sua avó. Não, não quero. Aí o pai e a mãe diz assim: não, você vai, eu tô perguntando se você quer, você vai, ponto final. Porque ele vai, mas ele pode ir e ficar com raiva, depois ele volta em casa, fica aqui, saco que eu tive que ir na casa da minha avó, não sei o que, blá blá blá. Mas ele lidou com essa coisa firme ali, que é diferente daquela coisa assim: ah, vai, mas ela ama tanto você, ela gosta tanto, ela fica tão feliz quando você vai lá, tá tão frágil, não sei o que às vezes faz um outro tipo de apelo mais manipulador, que a criança vai pela culpa, né? Não tem nem a chance de poder ter raiva daquela situação. Então, o quanto é importante essa ideia dessa lei, e como isso vai aparecer na clínica, claro, a importância da lei dentro da clínica. Só para dando umas pinceladas, vai dizer nesse livro aqui, na página 100, não há como a criança se organizar psiquicamente num Édipo desordenado. Então, essa questão do Édipo tem a ver com esse triângulo tem a ver com essas funções que eu falei para vocês. E aí traz exemplos aqui, né, de certas coisas. Bom, vai trazer aqui outras coisas, né, sobre a ideia de poder adiar certas coisas. Adiar coisas é uma forma de acontecer essa interdição. Ele até diz assim, ó: sempre que o ser humano foge à lei, abre mão do seu desejo, porque desejamos coisas que estão ali faltando. Age pelo gozo imediato da coisa. Então, quando você age pelo gozo imediato da coisa, por um lado é muito legal, mas por outro, ao preço do gozo sublimado que ele viria do dever cumprido. Então é interessante isso, né? Porque você tem aquela coisa do gozo imediato, a coisa perde barato. Ele traz até exemplo de crianças que têm tudo, ganham tudo o tempo todo. Então ela pede algo, tem, ela nem sequer deseja, porque os pais já estão se antecipando. Ele coloca aqui, ó: porque o consumismo é desastroso para a formação dos filhos. Não só para a formação dos filhos, por que o consumismo é tão desastroso? Por que ter tudo é uma coisa tão desastrosa? Porque a gente perde nossa capacidade de desejar. Por que a psicanálise não trabalha nessa via do imaginário, pelo menos aqui, o Lacan, Doutor, Manoni, Freud está pensando? Porque essa coisa de adiar, de ter que esperar, possibilita essa dimensão da lacuna entre o sujeito e a coisa, que ali justamente está a dimensão do desejo. Quando eu quero tudo, né, fica aquela coisa do imediato. Por um lado, eu tenho ali um gozo imediato, mas por outro eu fico escravo disso e não consigo derivar as sublimações disso. Até se a gente for pensar, quando você entra no estudo das perversões, o Freud até fala num texto sobre o fetichismo, ele fala da inveja neurótica ao fetichista, porque o fetichista encontra esse objeto que faz ele ter um prazer assim infinito, mas é aquela coisa, é aquilo. E, então, por um lado, ele tem esse gozo imediato, mas por outro ele não tem essa capacidade, essa possibilidade desse gozo sublimado, que, pensando na neurose, pensando em Freud, possibilita tudo que a gente tem aqui, civilização, né? Criamos nossa civilização porque temos que adiar nossas vontades imediatas e esperar. Enfim, algumas ideias para vocês e em breve outra ideia clínica. Um abraço aí em todo mundo. Até a próxima.